Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste domingo, dia 18 de julho de 2021, com a nossa Academia Espiritual. Hoje quero recordar aqui afetuosamente a memória de um ano de falecimento de Dom Henrique Soares da Costa, um grande pregador e evangelizador do nosso Brasil. Morreu o ano passado, vítima da Covid-19. Dom Henrique, há muitos anos, quando ainda era padre, apostou na evangelização, também através dos meios de comunicação, fazia todos os finais de semana a reflexão da Palavra de Deus através do seu blog e ajudava muito mesmo na compreensão da Palavra de Deus e da doutrina católica. Muito bem, vamos ao Evangelho de hoje, do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos de 30 a 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho que nos apresenta Jesus, que ensina e tem compaixão, porque Ele é o bom pastor. E as ovelhas estão perdidas como se não tivessem pastor. Deus cuida das ovelhas, principalmente aquelas que estão sem pastor. Deus cuida das ovelhas. Hoje no Evangelho, então, temos os discípulos ou apóstolos, a única vez que São Marcos no Evangelho vai usar essa palavra apóstolo. Eles voltaram depois de uma pequena experiência missionária que Jesus lhes confiou. E então, empolgados, porque fizeram muita coisa, ensinaram muita coisa, Jesus os chama a descansar. Nesse descanso nós vamos entrever que Jesus quer corrigir algumas coisas que talvez não fizeram bem, não fizeram do jeito que Jesus orientou, mas também, justamente, poder descansar ao lado de Jesus depois de uma fatigante missão. E vemos Jesus que tem compaixão da multidão. Compaixão, né? É um ato divino que se manifesta em Jesus para todos nós. Em Jesus nós encontramos a salvação e a libertação. A presença de Jesus e o seu gesto compassivo para com a multidão revela para toda a humanidade que nele
nós encontramos de fato a salvação, a libertação. E essa salvação e libertação que Jesus manifesta na sua compaixão pela multidão, continua na obra dos discípulos e também na obra da igreja. Agora, não se pode perder de vista que a referência será sempre Jesus. Ele quem é o bom pastor. É Ele quem cuida das ovelhas. Precisamos ir ao seu encontro. Precisamos nos ater num diálogo com o Senhor. Precisamos escutar a sua palavra, ouvir o seu ensinamento. Precisamos descansar com Ele. A missão, também esse evangelho vai nos dizer, não é só ativismo. Jesus convida os discípulos e mostra para eles a necessidade de descanso. Aliás, é bom que a gente perceba essa dimensão da vida, porque o próprio Deus nos vai narrar o livro do Gênesis. Vai fazer o mundo em 6 dias e no 7º descansar. Portanto, diante de uma obra, diante do nosso fazer missionário e etc., é preciso também saber descansar. Então, como pai de família, como mãe, como profissional, com missão na nossa igreja, nós temos que aprender a descansar. Agora precisa entender como descansar. Toda missão não pode ser só ativismo, tem que ter descanso. Mas descansar onde? Com Jesus. Com Jesus. Porque nós vemos no corre-corre da nossa vida, do dia a dia, que às vezes a gente propõe certos descansos, mas não descansa nada. Você já tirou um dia para dizer assim, hoje eu vou descansar. E chega no fim do dia, você está mais cansado. Você até fez um monte de coisa. Você pescou, você nadou, você foi para a roça, você foi para a praia, você fez um monte de coisa. Mas no fim das contas, não descansou nada. Porque também é preciso saber como descansar. Porque às vezes até quer descansar, mas só descansa o físico. E esquece do descanso espiritual, do descanso psicológico, desse conjunto. Agora, vemos também no Evangelho a multidão que busca Jesus impacientemente. Jesus sai ali com os discípulos para descansar, eles veem que Jesus está saindo e começa a sair dali, de lá, de acolá e vão atrás de Jesus. Aqui nós podemos ver positivamente e negativamente. Positivamente é justamente o sentido de que só buscando Jesus é que nós encontraremos o verdadeiro descanso, que nós encontraremos salvação, que nós seremos ovelhas com o pastor. A ovelha é um animal que não sobrevive sozinha. Ela precisa do pastor. Sem o pastor, ela fica perdida e ainda por cima vulnerável ao lobo. Sem Jesus, nós ficamos perdidos e vulneráveis ao demônio e às suas obras. A multidão busca Jesus. É preciso buscar Jesus. É Ele quem vai nos dar a verdadeira segurança. Agora, também o lado negativo é que muita gente vai atrás de Jesus, mas não quer ser guiada por Ele, não quer ser cuidada por Jesus. Vai atrás somente querendo pasto, somente querendo a solução, o milagre. Esta multidão que vai atrás de Jesus e Jesus que está descansando com os apóstolos, não lhe causa perturbação. Atrapalha o seu descanso, as suas férias, mas ele não fica irritado, nem
se vira as costas para a multidão. Ao contrário, São Marcos nos diz que Jesus vê e sente compaixão. Deus sente compaixão de nós, ovelhas perdidas e sem pastor. Vamos a Ele. Ele não vai virar as costas para nós. Ele não vai achar que somos incômodo para Ele. Ao contrário, Ele quer nos dar a verdadeira paz, o verdadeiro descanso. Esses dias mesmo nós meditávamos sobre isso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei descanso. O mundo produz ovelhas sem pastor. O mundo deixa, a cada um de nós deixa as ovelhas perdidas. Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor que veio justamente quando o povo de Israel não conseguiu seguir sozinho, as lideranças religiosas não conseguiram dar conta sozinha. Então Jesus agora é a realização da promessa de Deus, de cuidar das suas ovelhas. Jesus nos ensina também que temos que cuidar de nós mesmos. Se a gente fica no ativismo, a gente se perde. Se a gente não cuidar de nós mesmos, como poderemos cuidar dos outros? Agora, essa necessidade de cuidado de nós mesmos não pode se tornar uma atitude egocêntrica, voltada para o prazer, para a realização pessoal, sem voltar o olhar para o outro, esquecendo-se do irmão, do outro, do próximo. E agora vamos à nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. No primeiro passo, o alongamento. Coloque-se na presença de Deus. Se possível, se tem ajudado você, acenda uma vela e invoque o Espírito Santo, sua luz, seu fogo, sua unção. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Por alguns minutinhos, aquiete o seu coração e a sua alma na presença de Deus. No segundo passo, o aquecimento. Reflita sobre duas questões. A primeira, onde é que eu tenho buscado descanso? Pensa isso aí na sua vida com sinceridade. Como é que você tem buscado descanso? E segunda, por que é que eu não tenho realmente descansado? Às vezes você até consegue tirar alguns dias de descanso, mas por que é que você continua cansado, principalmente interiormente? Terceiro passo, o treinamento. Hoje convido você a rezar pelas pessoas que estão vivendo dificuldades, que estão psicologicamente abaladas, que estão espiritualmente fracas, que estão vivendo a impaciência, que estão angustiadas, que estão cheias de ansiedade, de depressão. Coloque essas pessoas hoje em Jesus. Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.